Boa noite, Ara Souk. Para quem não me conhece, meu nome é Willer, sou supervisor dos adolescentes. Lidero os adolescentes junto com a mulher mais incrível que eu conheço, que está ali, que é a Letícia. Beijo, te amo. E antes de começar minha palavra, eu queria honrar a vida de algumas pessoas. Queria honrar a vida dos meus pais que estão aqui hoje, eles não são dessa igreja. Minha irmã, meu cunhado, meu sobrinho. E honrar a vida de mais duas pessoas bem específicas. Queria honrar a vida do meu líder de célula, Matheus, vulgo Muriqui, que me ajudou também na palavra de hoje. E a vida do Paiva. Paiva, obrigado por ser sua ovelha, obrigado por me acompanhar a gente. Sua entrega me inspira. Pessoal, nessa noite, eu vou falar um pouquinho sobre spoiler. Isso aí, boa. Quem aqui gosta de spoiler? Não? Você gosta, Marcelo? Não? Eu particularmente odeio spoiler. E geralmente, quando uma série está muito hypada, né, está muito em alta, algum filme, a gente sempre fica sabendo dos spoilers, né? Seja através de rede social, seja através de conversa com os amigos. E aí, eu tenho um amigo, inclusive, que ele não fica na sala de cinema quando passa trailer, ele sai. Porque ele fala que toda vez o trailer conta mais do filme do que o próprio filme. E eu tinha um professor, não sei se todo mundo vai lembrar, já faz muito tempo que eu estudava, tá, gente? Que no ensino médio, o que ele fazia? Ele ameaçava, quando minha turma estava conversando, de contar quem do Game of Thrones ia morrer. Porque minha aula era na segunda-feira, e quem não sabe, né, Game of Thrones é muito imprevisível quem vai morrer. Então ele ficava ameaçando minha turma, anotando quem que ia morrer. E a nossa sala geralmente ficava quieta. Era a aula que a gente ficava mais quieto, porque ninguém queria ver. Mas se eu te contar nessa noite que a Bíblia dá vários spoilers, você acredita? O Antigo Testamento, ele aponta a todo momento o que virá no Novo Testamento. A Bíblia, ela revela ali, de alguma forma, e através de várias histórias que a gente vai lendo, o que vai acontecer, o plano de Deus. E uma dessas histórias é o que a gente viu na célula nessa semana, sobre o sangue nos umbrais. Quem estava na célula essa semana? Se seu líder seguiu a lição da célula, a lição da central, ele falou um pouquinho sobre a Páscoa. Ele falou sobre o sangue dos umbrais. E eu queria contextualizar, porque eu sei que nem todo mundo estava na célula nessa semana. Então, para a gente entender um pouquinho sobre o sangue nos umbrais, a gente precisa entender o contexto que essa história acontece. Então, a gente tinha os israelitas que estavam sendo escravizados pelo povo egípcio. E aí, o Moisés, né, Deus levanta Moisés para ser o libertador desse povo. E aí o faraó não quis deixar e Deus envia 10 pragas, sendo a última dessas pragas a morte dos primogênitos. Mas e aí, o que ia acontecer? Ia morrer todo mundo? Não. Os primogênitos dos israelitas não iam morrer. Mas como que ia se fazer isso? Eles precisavam matar um cordeiro, passar o sangue nos umbrais, para que o anjo da morte pulasse aquela casa. Mas o que é umbral? Umbral nada mais é do que o batente, a gente chama de batente, né, na porta. Então, passaria o sangue ali, vamos pensar numa porta ali quadrada, passaria nas laterais, em cima. E aí, quando o anjo da morte passasse, ele pularia aquela casa, ele passaria pelaquela casa. E na lição de célula, a gente viu que a Páscoa, do hebraico, né, o significado da Páscoa significa exatamente passar. E aí, o que acontece? Esse foi a primeira vez que o Cordeiro Pascal ele foi sacrificado. Ele é a primeira referência que a gente tem na Bíblia de um cordeiro sendo morto. E isso já era um spoiler do que viria. Isso já era um spoiler do sacrifício de Jesus por nós. Mas nessa noite, eu queria falar sobre uma outra história. Não queria falar sobre essa história do sangue dos umbrais. Não queria falar sobre essa história de Êxodo que a gente viu. Eu queria falar sobre Abraão e Isaac. E se eu fosse dar um nome para essa série, seria a montanha. Abre sua Bíblia lá em Gênesis 22, por favor.
Quem achou, diz mova. Boa, o povo está em dia. Vocês estão fazendo mova, gente? Para quem não tiver com a Bíblia, eu vou projetar aqui também. Então vamos lá. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Vamos parar por aí. Então, repete comigo, na manhã seguinte. Pessoal, o primeiro ponto que eu quero trazer dessa história é sobre a obediência de Abraão. A Bíblia fala que na manhã seguinte, Abraão levantou e foi para sacrificar o seu filho. Então, quando a gente para pensar, se a gente fosse dar um nome para essa primeira parte, eu dei o nome de levanta e vai. Por quê? Abraão, de forma muito sem questionar a Deus, ele pega o filho dele, ele pega 2 servos, ele pega um jumento e vai obedecer a Deus. Ele vai fazer aquilo que Deus tinha mandado. Pensem comigo só, vamos pensar se a gente no lugar de Abraão. Abraão, ele é considerado o pai da fé. Por quê? Porque ele esperou muito tempo para ter ali seu filho. Ele esperou muito tempo para ter Isaque. Abraão foi ter Isaque com 100 anos. E Sara tinha 90. Então pensa que quando Abraão era bem mais novo, ele recebeu uma promessa que ele seria pai de multidões. Então imagina que o tempo vai passando e Abraão provavelmente ficava se questionando. Poxa, como que eu vou ser pai de multidões se nem filho eu tenho ainda? E aí Deus vai lá e dá Isaque. Mas aí, quando a gente começa a ler essa história, vamos pensar do ponto de vista racional. Você tem um filho, que é quem vai dar a descendência que Abraão foi, o filho da promessa, que era Isaque. Mas logo depois, Deus vai lá e pede para Abraão matar Isaque. Faz sentido? Eu acho que não. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente lê o texto, a gente vê que Abraão, em momento nenhum, questiona a Deus. Abraão, em momento nenhum, fala, mas Deus, Isaque é o filho da promessa, eu vou precisar de Isaque para cumprir a tua promessa. Como que você me dá uma promessa, me dá um filho, e depois você tira de mim? Abraão já tinha 100 anos, não fazia nem sentido ele achar que talvez ele teria outro filho. Mas Abraão, mesmo assim, vai lá e obedece a Deus. E a primeira pergunta que eu quero fazer nessa noite para você é: que ordens que Deus tem nos dado e nós não temos obedecido? A obediência, ela é simples. Deus deu uma ordem e Abraão obedeceu. Meu pai está aqui. Quando ele mandava, eu tinha que obedecer. Ai de mim se não obedecesse. Para quem não sabe, meu pai contava assim, 1, não tinha um 2 não, gente, ele já ia, 2,5. Ele já pulava o 2, eu já tinha que estar lá embaixo, ele ia contar até 3, 1, 2,5. Eu não tinha o 2. Por quê? Porque a gente tem que obedecer. Se muitos pais, né, quem é pai aqui, levanta a mão para mim. Tem alguns pais aqui hoje. Boa. Quando você, seu filho, né, quando você manda, ele tem que obedecer. A gente escuta muito, né, eu e Letícia, que lidera os adolescentes, a gente escuta, meu filho não obedece. Ele obedece, mas muitas vezes ele demora muito tempo para obedecer. Filho, vai arrumar o quarto. Aí passa o dia inteiro e vai arrumar no final do dia. Isso é obediência? Vocês acham que isso é obediência? Por quê? Porque não é feito na hora. Obediência é quando a gente vai sem a gente questionar. Então, a primeira provocação, o primeiro questionamento que eu quero deixar nessa noite é: que ordem que Deus tem nos dado e nós não temos obedecido? Muitas vezes a gente não obedece por vários motivos. Pode ser porque a gente não concorda. Muitas vezes seu pai ou sua mãe manda você fazer alguma coisa e você não concorda com aquilo que ele mandou. Muitas vezes a gente não tem fé suficiente para obedecer a Deus. Deus te manda fazer algo, mas você não tem fé suficiente que, se você obedecer,
vai ser o melhor. Ou muitas vezes a gente não quer. Eu não quero arrumar meu quarto, eu não quero obedecer. A gente escolhe não obedecer. Mas na Bíblia está escrito o seguinte: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Está lá em João 14:15. Uma forma de amor é a obediência. Então, nós temos que obedecer àquilo que Deus nos manda. Nós temos que obedecer àquilo que Deus nos chama para fazer. E muitas vezes a gente tem negligenciado as ordens que Deus nos dá. Muitas vezes a gente não tem feito aquilo que Deus nos chamou para fazer. E aí, a gente vai para o segundo ponto da palavra, que é o segundo episódio, vamos dizer assim, que está lá em Gênesis 22, agora 7 e 8. 6, 7, 8. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Repete comigo: Deus há de prover. Quando a gente lê esse texto, a gente vê, estou destacando aqui o versículo 8, que é: respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Então, para pensar. Vamos pensar Isaque. Um belo dia ele está lá com o pai dele, de boa. E aí, Abraão fala com ele assim: cara, vamos fazer uma viagem? Vamos subir uma montanha? Não, a montanha do Legendários não, tá, gente? Vamos subir uma montanha? Vamos. E aí, beleza, vamos lá subir para oferecer um sacrifício e tudo mais. E aí pensa só Isaque. Ele olha, tem lá 2 servos, tem o jumento, tem a lenha, tem tudo. Só falta uma coisa: o cordeiro, o sacrifício. E aí Isaque deve ter pensado: meu pai deve ter esquecido e tudo mais. E Abraão responde que Deus há de prover. Abraão, ele moveu em fé, pessoal. Abraão, ele moveu naquilo que ele acreditava. E por isso que o título do segundo episódio é Crer até o fim. Abraão teve fé que Deus iria prover o cordeiro. Abraão, como a gente viu no episódio 1, Abraão não questionou a Deus. Abraão simplesmente obedeceu. Abraão moveu em fé. Abraão moveu naquilo que ele acreditava. Ele não queria saber se Deus ia prover um cordeiro, se Deus ia ressuscitar Isaque, mas Abraão cria que Deus ia fazer algo. Abraão tinha fé que o Deus Todo-Poderoso ia fazer algo, que seja parar, que seja dar um outro filho. Mas Abraão cria, e por causa da fé dele, a gente vê que ele é chamado de pai da fé. E aí, quando Paulo escreve na carta aos Hebreus, ele fala sobre Abraão. Abre sua Bíblia aí em Hebreus 11, do 17 ao 18, e a gente vai voltar nessa história também. Quem achou, desmova. Achei mais fraco dessa vez, hein? Quem achou, desmova. Quem não achou, diz misericórdia. Ai, que isso? Aí, pai, o povo está precisando ir para o mova. Bora lá, pessoal. Hebreus 11, 17 ao 18. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. E aí, a segunda pergunta que eu quero deixar nessa noite é: você tem tido fé para obedecer àquilo que Deus tem te pedido? Você tem tido fé, você tem crido que Deus sabe o que é melhor para você? Você tem crido na soberania de Deus? Você tem crido que quando Ele te pede algo, mesmo que
tudo não pareça fazer sentido, Deus, com sua sabedoria, com sua soberania e graça, sabe o que é melhor para você? Muitas vezes a gente não tem acreditado nisso. Muitas vezes a gente não tem tido fé. Porque se a gente tivesse fé, a gente agiria como Abraão, de Deus dar uma ordem e a gente imediatamente fazer. Então a gente precisa ter fé para obedecer. Então o primeiro ponto que a gente viu é a obediência, o segundo é a fé. E aí a gente vai para a nossa terceira parte. Vamos voltar em Gênesis 22, 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Repete comigo: construir um altar e arrumar a lenha. O nosso terceiro episódio vai ser exatamente sobre isso, que é antes do fogo. Todo sacrifício, ele requer uma preparação. Quando Abraão estava ali preparando o sacrifício de Isaque, a Bíblia fala que ele preparou o lugar, que ele separou lenha, que ele arrumou, que ele teve uma ação, que ele agiu, que ele fez algo. E assim como Abraão, nós precisamos também fazer. Nós precisamos agir. Nós precisamos arrumar o nosso lugar, nós precisamos construir o nosso altar. Os sacrifícios, eles não podem ser feitos de qualquer forma. Mais para frente na Bíblia, depois de Abraão, a gente vê que Deus designa sacerdotes. E esses sacerdotes era quem fazia o sacrifício. O sacerdote não podia fazer o sacrifício de qualquer forma, não. Se o sacerdote não se preparasse, se o sacerdote não seguisse os rituais para se fazer o sacrifício, ele morria. Deus matava, porque ele não seguiu aquilo que Deus mandou fazer. Então, nós também precisamos fazer o nosso sacrifício. Nós também precisamos nos preparar para fazer o sacrifício. Então, vamos pensar em todo o processo que tem para se preparar o sacrifício. A gente arruma a lenha, a gente constrói um altar. Nós temos que, de fato, agir. E aí, a título de curiosidade, seguindo muito a linha do meu pastor, que gosta de falar das palavras em hebraico, a palavra altar em hebraico significa misbeat. Não sei se a pronúncia está certa, tá, gente? Não sou fluente em hebraico. Que significa sacrificar ou matar. E por incrível que pareça, a palavra altar no hebraico e a palavra sacrifício, elas têm a mesma origem. Elas saem da mesma palavra. Ele não existe sem o outro. Então, para fazer um sacrifício, eu preciso de um altar. E aí a pergunta de hoje também é: você tem se preparado para oferecer seus sacrifícios? Você tem feito ali, você tem agido, você tem, de alguma forma, preparado o seu ambiente para sacrificar aquilo que Deus tem te pedido? Você tem, de alguma forma, se preparado para sacrificar aquilo que Deus tem te pedido? Assim como Abraão, nós precisamos também nos preparar para o sacrifício. Como a gente se prepara para esse sacrifício? Através dos primeiros pontos que a gente viu. Através da fé e através da obediência. Praticamente são esses dois elementos que a gente precisa. Fé e obediência. Vamos continuar na história de Isaque e Abraão. Abre aí em Gênesis 22, 10, seguindo a linha que a gente estava seguindo. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou-o e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho.
Quero destacar essa parte aqui. Sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Fala comigo, sacrificou no lugar do seu filho. O quarto e último episódio, vamos dizer assim, é o substituto. Deus provê um substituto para o sacrifício. Quando a gente pensa em substituições, no futebol ela pode ser boa, pode ser ruim. Às vezes o treinador decidiu poupar o jogador que é bom, por causa que às vezes é um jogo mais fácil. E aí troca por um jogador que não está rendendo nada no campo. Isso é uma substituição boa. A gente tem a Mari, que é nutri aqui, a gente pode, quando a gente monta a nossa dieta, ou a nossa alimentação, a gente pode trocar nossa alimentação por coisas ruins, por coisas boas. Então, são substituições que a gente faz. Mas a mesma coisa pode acontecer ao contrário. A gente pode fazer substituições por coisas ruins. Por exemplo, trocar, não sei, um chips por um alface? Pode ser? Ou a Coca pela Coca Zero, né, que é uma polêmica. Então, pessoal, a substituição, ela pode ser boa, mas ela pode ser ruim também. E quando a gente vê nessa história de Isaac e Abraão, a gente vê Deus, de alguma forma ali, substituindo o sacrifício que seria Isaac. Deus, ele provê um carneiro, que é a substituição de Isaac. Opa, passou errado. E o que acontece? Deus, ele oferece esse animal no lugar de Isaac. E isso, por que eu escolhi essa história? Porque esse talvez seja um dos maiores spoilers da Bíblia. Sabe por quê? Porque assim como Deus fez com Isaac, Deus ofereceu Jesus no nosso lugar. Ele morreu por mim, ele morreu por você. Jesus, ele é o substituto perfeito. Jesus é aquele que morreu por mim e por você. Ele morreu por nós quando a gente não... Deus morreu por nós quando... Deus morreu por nós, mesmo a gente não merecendo. Por isso que é conhecido como graça. Por isso que é conhecido como a graça imerecida, porque a gente não merecia não, gente. Deus estava lá de boa, vamos dizer assim, lá no céu. Ele não precisava mandar, mas ele manda o seu único filho por amor. Ele ama e ele faz isso porque ele me ama, porque ele te ama. E aí, na Páscoa, a gente comemora exatamente essa morte e ressurreição. Ele tomou uma culpa que era minha, que era sua. Ele nos substituiu naquela cruz. Jesus é a substituição perfeita. Não é como uma substituição do jogador que eu acabei de citar ou do alimento. Ele era a única substituição possível. Ele era a nossa substituição permanente. Sem Jesus, a gente não teria uma vida eterna. Sem Jesus, a gente estaria fadado ao inferno. A gente morreria. Mas, graças a Deus, Ele envia Jesus para morrer no nosso lugar. E é isso que a gente comemora amanhã. É isso que a gente comemora na Páscoa. Muito além de chocolate, de um feriado, de um tempo de penitência, é a gente comemorar que a gente tem a vida eterna. A gente comemorar não que Jesus morreu, mas que Jesus ressuscitou no terceiro dia. Hoje é o sábado, né? E no Instagram hoje passou muitos stories que eu estava lendo, de pessoal falando que hoje é o tempo de espera, vamos dizer assim, né? Porque é como se Jesus tivesse morrido ontem e Jesus vai ressuscitar amanhã. Imagina a galera que seguia Jesus naquela época. Jesus morreu. Pô, eu fiquei seguindo o cara, vi o cara fazendo altos rolê. E aí? Será que amanhã ele vai ressuscitar? Será que não vai? E tudo mais. Eu sempre, toda vez que eu penso nessa história, eu fico pensando, se eu fosse um discípulo, se eu teria mantido. Porque, pensa só, morreu. Pô, todo mundo morreu. Tem um monte de gente que morreu. Será que ele vai ressuscitar mesmo? Será que vai acontecer alguma coisa? E aí, pessoal, qual que é o ponto? Jesus, ele é substituto perfeito. Existe um filme, que eu particularmente é meu filme favorito, que chama As Crônicas de Nárnia. E aí tem vários filmes, né? E o primeiro filme, que não é o primeiro livro, que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa,
ele conta a história de 4 irmãos que vai para Nárnia. Nárnia foi escrito por C.S. Lewis, que é um autor cristão, e ele usa os livros como uma alegoria da Bíblia. E esse daí, especificamente, ele fala exatamente sobre Jesus. E aí, para quem não conhece a história, tem um personagem, que é o Edmundo. Ele, trai os irmãos dele. Ele conta para a feiticeira branca onde está a galera escondida e tudo mais. E aí, toda vez que eu via esse filme, eu ficava assim, pô, esse cara é paia, né? Ele traiu a galera, conta onde estão seus irmãos e tal. E aí, um dia, eu vendo esse filme, revendo, que é minha série de livros favoritos, inclusive, eu fiquei assim, Deus ministrou, cara, você é o Edmundo. Você não é o Pedro, que é cabulosão, você não é a Suzana, que sabe atirar, a Lúcia, que é fofinha e tudo mais. Você é o Edmundo. Você é o paia, você é o traidor. Você é o cara que, se tivesse a primeira oportunidade, você trairia Jesus. Nós somos esse Edmundo. Nós precisamos, que é o que acontece no filme, que o Aslan venha e morra por nós, que é o que acontece. E Aslan é a representação clara de Jesus. Eu tive um liderado que uma vez a gente estava conversando exatamente sobre esse filme, e ele falei, né, que esse filme falava de Jesus, ele, cara, eu nunca tinha reparado. A gente viu o filme junto, quando ele viu ele não era cristão, não tinha convertido ainda, e aí ele pega, começa a ver e fala, cara, mas essa parte é que Jesus faz isso. Eu, Pedro, é isso. Não, cara, é isso, e essa é a história de Jesus. E aí, o que é importante a gente entender? Que Aslan, ele também não precisava morrer pelo Edmundo. Aslan, ele é o criador de Nárnia, é o rei de Nárnia, ele está ali de boa, mas ele escolhe morrer pelo pecador. Ele escolhe morrer por um cara que nem era do mundo dele. Mera coincidência? Acho que não. E esse é o que Jesus faz pela gente, é por amor, porque Aslan ama aquelas pessoas, Aslan ama as criaturas de Nárnia, assim como Jesus nos ama. Jesus, ele entrega a sua própria vida por nós. Eu não sou pai ainda, mas eu tenho certeza que qualquer pai aqui entregaria a vida pelos seus filhos. Eu tenho certeza, minha mãe já falou isso mais de uma vez, que ela entregaria a vida por mim. Mas será que você entregaria a vida do seu filho em lugar de um assassino, em lugar de um pecador, em lugar de uma pessoa que você não conhece? É o que Deus faz. Ele entrega Jesus no nosso lugar, Ele entrega Jesus para morrer por nós. E aí o profeta Isaías fala assim, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Esse é o grande spoiler que tem na história de Isaac e Abraão. Esse é o grande plot twist, vamos dizer assim, da história de Isaac e de Abraão. É Deus a todo momento ali nos demonstrando o que Ele ia fazer. É Deus mostrando de alguma forma ali que Ele ia enviar seu filho. Mas ao contrário do que acontece na história de Abraão e Isaac, que é um cordeiro, que é um carneiro, na verdade, que Deus dá, Ele oferece seu próprio filho no nosso lugar. A banda já pode subir, já. E aí, quando a gente para pensar, se a montanha, ela é a temporada 1, o sacrifício de Jesus é a temporada 2. Se a montanha, se esse sacrifício se o sacrifício de Isaac era um prenúncio do que viria, o sacrifício de Jesus é o que vem a seguir. Mas ao contrário do sacrifício que não aconteceu na primeira temporada, que é o sacrifício de Isaac, o sacrifício de Jesus acontece na segunda temporada. E sem ele, gente, não faz sentido nenhum de nós estarmos aqui hoje. Não faz sentido, a fé cristã ela é baseada nisso. E aí em 1 Coríntios 15:14 fala, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm.
A nossa crença na ressurreição de Jesus, ela é a base da fé cristã. Se você, por algum motivo, não acredita que Jesus morreu, mas que terceiro dia ele ressuscitou, não faz sentido. A nossa fé está pautada em quê? A nossa fé ela está pautada na ressurreição de Jesus. E como eu falei, Jesus é o substituto perfeito. O túmulo, ele está vazio, gente. E é isso que a gente celebra na Páscoa. A gente celebra que não tem mais um corpo dentro daquele túmulo. A gente celebra que Jesus reviveu, Jesus ressuscitou. A cruz, ela foi o altar. E Jesus, ele foi o sacrifício. Ele foi o substituto perfeito e permanente. Um cordeiro sem manchas, um cordeiro perfeito, um cordeiro que seria o único possível de nos resgatar, de nos tirar do império das trevas. Deus, ele pediu para Abraão a coisa mais difícil para ele. Talvez aquilo que ele mais amava, que era o seu filho. O filho da promessa, que era Isaque. E nessa noite, eu queria que você parasse para pensar um pouquinho. Será que Deus já te pediu algo, mas que você teve dificuldade para sacrificar? Abraão é considerado o pai da fé, um dos heróis da fé, e a gente viu que ele não teve problema nenhum em entregar Isaque. Mas será que a gente obedece a Deus nessa facilidade? Na manhã seguinte, nessa rapidez que Abraão obedeceu? Eu acredito que não. Abraão estava disposto a abrir mão daquilo, mas Deus enviou seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Deus e Abraão abriram mão e sacrificaram aquilo que precisava. E você? Você está disposto a sacrificar aquilo que precisa? A pergunta que eu quero fazer nessa noite para você é: o que você precisa sacrificar no altar do Senhor nessa Páscoa? Talvez seja uma amizade, talvez seja um relacionamento, talvez seja algo que Deus já está te pedindo há tempos, e você ainda assim insiste em não sacrificar. Talvez seja um pecado de estimação que Deus já te falou tantas vezes para você largar. Só Deus sabe aquilo que Ele pediu. Isso é entre você e Ele. E eu queria fazer um apelo nesta noite. Eu queria que você aí abaixasse sua cabeça, pensasse um pouquinho e perguntasse para Deus: Deus, o que eu preciso sacrificar? Deus, o que eu preciso entregar? Deus, Abraão foi tão obediente em entregar seu filho, mesmo quando tudo apontava que não era para ele entregar, mesmo quando as coisas não faziam sentido ele entregar Isaque. Abraão prontamente levou Isaque para a montanha para sacrificá-lo. E nessa noite, pré-Páscoa, eu queria que você pensasse: o que você precisa sacrificar? E eu queria te chamar aqui na frente mesmo, se Deus te incomodou com alguma coisa. Mas essa parte, gente, eu queria que fosse levada muito a sério, porque aqui é um altar mesmo. E se você não está disposto a sacrificar aquilo que Deus te pedir, não venha aqui na frente. Não venha pela hype, não venha porque seus amigos estão vindo, porque seu líder de célula está aqui, porque o Gabriel está aqui. Venha realmente se você está disposto a sacrificar. Porque essa aliança que você está fazendo, o que você está sacrificando não é para mim, é para Deus. O que você vir aqui na frente entregar, você está entregando para Ele. Você está levantando a mão e sacrificando, assim como Abraão fez com Isaque, assim como Deus fez com Jesus. Você vem aqui na frente entregar aquilo que Deus tem te pedido. A banda vai tocar uma música. E eu queria mesmo que Deus falasse com você. Queria que você ficasse de pé. E mais uma vez, pessoal, amanhã a gente comemora a Páscoa,
que é o sacrifício, né? A ressurreição de Jesus. Se a gente não está disposto a sacrificar aquilo que Deus nos pede, como é que a gente tem servido a Deus, sabe? Do que adianta a gente liderar, a gente vir aqui todo sábado, se uma coisa que Deus pede, a gente não está disposto a abrir mão? Deus entregou aquilo que Ele tinha de mais precioso, que era o Filho dEle. E ainda assim a gente insiste em não sacrificar aquilo. O meu desejo e a minha oração é que nessa noite você possa de fato entregar aquilo que Deus tem te pedido. Muitos de vocês eu não conheço, muitos de vocês eu não acompanho. E minha oração é que nessa Páscoa você sacrifique aquilo que Deus pediu. Que você tenha o coração humilde o suficiente para entregar aquilo mesmo que Ele tem pedido, sabe?